Como eu corria na Alemanha, toda a corrida é da Itália para a Alemanha. E a Fórmula 3 alemã naquela época era preliminar da DTM, que naquele ano ela se chamou ITC. Qual que era a diferença? Era o mesmo campeonato, só que o DTM, que era um campeonato alemão, no ano de 96 que ele se tornou ITC, com as mesmas regras, mesmos carros, mesmos pilotos, só que se tornou um campeonato mundial. Para quem não conhece a DTM, assim, explicando muito a grosso modo, como se fosse uma Stock Car europeia, né? Que nesse ano... com a AMG, exato, mais ou menos isso. Alfa Romeo, né? Ou quase, né? Também outra maneira de falar é como se fosse uma Fórmula 1 de carro de turismo. Perfeito. Né? Lá fora até os DTM, chega a ter muita gente que é muito mais acionada nos DTM do que numa corrida de Fórmula, né? Na Alemanha, né? Naquela época, pra você ter ideia, o DTM, o investimento de uma equipe de DTM era maior do que de Fórmula 1. Tanto que as marcas lançaram muitos carros em homenagem à DTM. A Mercedes lançou a CLK, GTR, que era homenagem à DTM. E nessa época eles eram super mega tecnológicos. Eu lembro quando você correu, tinha as opções, alguns usavam 4x4, outros, né? Não, naquela época, por exemplo, coisas que na Fórmula 1 já tinham sido proibidas, lá podiam. Então, quando eu andei, vou explicar como é que eu andei, mas a DTM na época já tinha controle de tração, tinha suspensão ativa, tinha ABS, tinha câmbio semiautomático, assim, tinha nada tudo. A ver com carro de turismo, era só a bolha do carro. Os testes pra rua estavam ali. Cara, teste meio pra NASA, quase estavam ali. E aí, cara, numa dessas corridas que eu ia e voltava pra Alemanha, eu tava no avião indo pra correr na Alemanha e sentou um cara do meu lado com o uniforme da Alfa Romeo, equipe oficial da Alfa Romeo. Aí o cara, papo vai, papo vem, não sei o que, me apresentei e tal. E ele trabalhava numa das equipes da Alfa. E, na verdade, ele trabalhava para a Brembo, de freios, que fornecia freios para a Alfa. Aí ele chegou assim, passa lá no box no final de semana e tal. Só que, cara, não era muito fácil entrar no box da DTM, porque o acesso também era muito restrito, assim como a Fórmula 1 é. Sim. E eu também estava correndo, nem fui no box do cara. E nessa corrida aconteceu uma coisa que mudou, foi muito importante para mim, que foi o seguinte. Como eu andava por uma equipe italiana, na Alemanha, eu corria com motor Fiat, que a Prema tinha uma parceria com a Fiat. E todas as equipes na Alemanha andavam com motor Opel. E o motor Fiat na época não era muito competitivo. Então, assim, nas corridas no seco, cara, quando dava tudo certo, eu chegava assim, quinto, sexto, era o máximo. E nesse final de semana choveu. E aí quando choveu, essa história de potência acaba não ficando tão pronunciada, e eu acabei ganhando a corrida. Aí eu ganhei a corrida e tal, volto para o aeroporto da Alemanha, encontro esse cara de novo. Aí ele me viu, parabéns, não sei o que, tal, obrigado. Ele falou assim, porque você não passou lá no box? Eu falei, não deu, não sei o que. Aí papo vai, papo vem, ele falou assim, cara, você sabe que vai ter uma corrida de TC em São Paulo? Porque naquele ano, como o campeonato virou mundial, uma das etapas foi aqui no Brasil, que foi a penúltima, a última foi no Japão, e quando a ITC saía da Europa, eles colocavam um piloto convidado brasileiro para fazer assim um chamariz para as corridas desses países que a ITC estava indo pela primeira vez. E eu sabia que ia ter essa corrida. Só que na época, olha como isso faz tempo, como eu já estou velho, tinham 3 montadoras, Mercedes, Alfa e Opel. Na Mercedes ia andar o Emerson Fittipaldi. O Emerson corria de Fórmula Indy na época ainda. O Emerson não correu porque em 96 ele teve um acidente sério na Fórmula Indy e colocaram o Christian Fittipaldi no lugar dele. Na Opel não tinha piloto definido e nem na Alfa. Só que assim, aí quando esse cara me contou essa história, eu falei assim, de brincadeira, eu falei, cara, faz o seguinte, fala pro pessoal da Alfa que se precisar eu corro lá, inclusive nem precisa de hotel para mim, porque meus pais moram em Interlagos, eu vou a pé pro autódromo e tá tudo certo. Aí ele riu, também ri, porque eu falei literalmente com uma brincadeira, porque assim, eu falei, cara, vamos colocar o Emerson. Cara, o Emerson tava aqui, eu tava começando a andar de carro, era meu 3º ano correndo de carro. Aí o cara riu, também ri e tal. Cara, na hora de entrar no avião, eu já tava com o pessoal da Prema, esse cara olhou para mim, me fez aquele sinalzinho com a mão, eu fui até ele, ele falou assim, aí me apresentou pro senhor, um senhor de uns 70 anos na época. Aí esse cara falou assim, Max, aqui é o senhor Giorgio Pianta. O Giorgio Pianta, na época, ele era o chefe da Alfa Romeo Motorsport. Aí ele falou assim, pro Mr. Pianta, o Max falou que se precisar ele corre Interlagos, tal, não sei o quê. E eu tipo assim, quase mandando o cara ficar quieto, falei, mas é brincadeira. Aí esse Giorgio Pianta pegou de novo, me deu um cartão. Um senhor já mais sério, assim, me liga, tal, não sei o quê. Eu falei, guardei o cartão do cara, ele entrou no avião. E Bruno, eu não joguei o cartão fora, porque não tinha uma lata de lixo perto. Porque eu pensei assim, cara, eu vou ligar para esse cara para falar o quê? O cara foi educado, faltou o cartão. O cara foi educado, exatamente. Não, a única coisa que ele falou antes de dar o cartão, ele falou assim, Max, parabéns, o Pianta, porque fazia 10 anos que a Fiat não ganhava uma corrida de Fórmula 3 na Alemanha, que obviamente eu não sabia disso. Eu falei, obrigado, tal, não sei o quê. Aí passou uns 2, 3 dias,
Eu falei, cara, se eu não ligar para esse cara, vai ser meio uma falta de educação. Vou ligar só para dar um oi, ele não deve lembrar que eu sou dali. Bom, liguei, o cara me atendeu, aí ele falou assim, faz o seguinte, vai no endereço tal, era em Milão, eu morava em Vicenza. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei um trem de Vicenza para Milão, eu fui numa equipe que era uma equipe sensacional, chama JAS, Jazz o nome dela. Eu conheço. Eles fazem os Hondas hoje. Os Hondas tem o TCR, fazia o Honda no WTCC, isso né? Mesmo, é essa mesma equipe. E aí quando eu cheguei na equipe, cara, naquela época já era um negócio impressionante. Mas o que a Jazz tinha a ver com o ITC? Todas as montadoras tinham as equipes oficiais e as equipes satélites. A Jazz era uma satélite da Alfa Romeo. Então eles tinham um carro do ano anterior, mas era uma equipe do que estava lá. Aí eu fui lá fazer o banco e tal. Aí no dia seguinte, ou 2 dias depois, teve um teste coletivo, que eu acho que todos na época eram coletivos em Mugello. E aí fomos para Mugello, me levaram para Mugello e tal. E cara, de novo, eu não conhecia Mugello, nunca tinha visto na vida, não tinha mapa, não tinha vídeo, tinha nada. A única coisa, cara, antes de eu entrar no DTM a primeira vez para andar, que eu fiz em Mugello, quem corria tinha muitos pilotos de Fórmula 1, tinha assim 25 pilotos naquela época mais ou menos, desses 25, uns 15 eram ex-pilotos de Fórmula 1 recentes. E outros, sei lá, meia dúzia eram caras que estavam para ir para a Fórmula 1. Então, por exemplo, até pouco tempo foi uma coisa relativamente comum, o cara sair, se aposentar, entre aspas, da Fórmula 1 e correr de DTM, né? E naquela época tinha o sentido contrário. Por exemplo, o Jan Magnussen, que é pai do Kevin Magnussen, saiu do DTM e foi para a Fórmula 1. O Franchitti saiu do DTM, quase foi para a Fórmula 1, foi para a Fórmula Indy. O Fisichella saiu da DTM e foi para a Fórmula 1. Então, o cara que fez isso mais recentemente foi o Paul di Resta. O Ocon também fez isso. O Ocon foi de DTM também? O Ocon fez algumas corridas de DTM e foi andar de Manor. Ah, tá. Na época, Manor é isso aí. Então, cara, só tinha esse público e eu. E aí, o Fisichella, ele andava pela equipe oficial, uma das equipes oficiais da Alfa. Aí um cara falou assim pro Fisichella, bota o Max no carro e leva para dar uma volta para ver a pista. Cara, eu Fisichella no carro de rua. Aí acho que querendo fazer graça ainda, ele foi num pau, eu tava olhando, eu tava quase chorando dentro do carro, nem vi nada. Aí, cara, eram 2 dias de treino. No primeiro dia, deu um problema no carro que eu ia andar. O treino ia assim, tipo, das 9 da manhã às 5 da tarde. O meu carro ficou pronto, tipo, 15 para 5. Aí eu saí, acabou o treino. Na verdade, eu saí, rodei e acabou o treino. Eu dei 3 voltas, rodei. Aí eu já rodei com aquele carro e essas 3 voltas que eu dei, Bruno. E você nunca tinha andado de turismo até então? Não, nunca tinha andado de turismo, nunca tinha andado no carro tração nas 4, nunca tinha andado de ABS, nunca tinha trocado a marcha, não tinha feito nada. E Mugello, para completar e para complicar, Mugello, de todas as pistas que eu já fui no mundo, é uma das mais difíceis. É que ela é praticamente só curva rápida, você precisa ter muita confiança no carro e muita vontade rápida, com o carro. Muita curva cega, muita subida e descida. Então é uma pista maravilhosa, só que espetacular, mas muito difícil. E aí, cara, eu saí, andei assim, me senti muito inseguro com o carro, andei poucas voltas, rodei. Aí fui embora pro hotel e, cara, essa noite eu lembro que eu liguei, eu tinha uma namorada nessa época, eu falei assim, eu tô com vergonha de ir no autódromo amanhã, porque eu tenho certeza que eu não vou dar conta disso aqui. Aí, cara, não dormi a noite inteira, aquela tensão. Aí no dia seguinte no autódromo, cara, aquela pilha de nervo. E o treino vai começar e quanto mais próximo, mais nervoso eu ficava. Aí aconteceu o seguinte, eu tava no box, entrou um cara que também era um ex-piloto de Fórmula 1 chamado Christian Danner, que é um alemão. E ele era da equipe oficial da Alfa. E ele entrou no box que eu tava lá. Sei lá se ele era amigo dos caras. Não sei o que ele foi fazer lá. E ele me viu. Sentado num canto do box. Lá ele veio se apresentar. Aí ele chegou, Max, prazer, eu sou o Christian. Eu conheci ele da televisão, na época que eu assistia a Fórmula 1. Aí me apresentei e tal. E o Christian nessa época, ele devia ter, sei lá, uns 35, 40 anos talvez. E eu tinha 22, eu acho. Aí ele falou assim, e aí, gostou? Aí eu falei, cara, na verdade não. Me senti muito inseguro com esse carro. Esse carro, tem nada a ver com o que eu tô acostumado, não sei o que e tal. Então, cara, não tá bom não. Aí esse cara falou assim, olha, deixa eu te falar, Max, a primeira vez que eu andei com esse carro, eu tive exatamente a mesma sensação. Faz o seguinte, sai lá, vai tranquilo, relaxa, que você vai ver que as coisas começar a encaixar. Tudo isso que eu conversei com ele deve ter tido 2 minutos de conversa. Mas assim, meu coração tava a 180, depois que eu falei com ele, veio para 80. Eu entrei no carro muito mais tranquilo, muito em função da conversa com ele. E, cara, entrei muito mais relaxado e me senti mais confortável. Fui, fiz o treino. E aí, quando acabou o treino, eu fui lá muito mais para ver se eu ia ser contratado para fazer essa corrida do Brasil. E aí acabou o treino, o pessoal, não, você está contratado. Então foi a primeira vez que eu fui contratado,
que eu recebi alguma coisa para fazer uma corrida, foi nessa corrida. E essa corrida acabou sendo, para mim, a corrida, eu acho que talvez a mais importante da minha vida, porque a corrida foi aqui em São Paulo. E naquela época, com toda a confusão que aconteceu na Fórmula 3, eu nem consegui terminar o campeonato. Então tinha, sei lá, 12 etapas, eu fiz umas 8, 9. As outras eu não fiz porque não tinha mais dinheiro. E aí quando a corrida aconteceu aqui em São Paulo, na época teve uma repercussão muito grande, porque era uma categoria importante e tudo, passou na televisão na época. E de novo, eu classifiquei, eram 2 baterias. A primeira eu cheguei em 9º, ou 10º, alguma coisa assim, de 25. E na segunda bateria, que era assim, tipo, tinha 15, 20 minutos de intervalo, tava todo mundo no grid começou a chover. E aí, acho que por eu já conhecer Interlagos, saber mais ou menos onde tem aderência, onde é que não tem, eu larguei em 9º ou 10º, e na 4ª, 5ª volta mais ou menos, eu já estava em primeiro, e aí abri, aí parou de chover, aí quando foi secando, comecei a ficar um pouco pro meu carro. Cara, meu carro tinha 50 cavalos a menos. Nossa. E eu carregava 30 quilos de chumbo, porque eu era convidado. Então no seco era mais complicado. Aí um cara que estava chegando em mim um pouco era o Nicola Larini, que era um ex-piloto de Fórmula 1 também. Ele andava na equipe oficial da Alfa. Aí os caras no rádio falaram assim, cara, deixa ele passar. Aí eu deixei ele passar. Se eu tentasse me defender, eu acho que ele passaria do mesmo jeito, que ele estava bem mais rápido. Aí ele ganhou, eu cheguei em segundo. E cara, aquilo ali me deu na época uma exposição para conseguir patrocínio e dar sequência na minha carreira, que fui pro ano seguinte na Fórmula 3000 lá na Europa.